Pois bem, então vamos lá. Hoje eu resolvi fazer slides, aí deu problema então com essa transmissão no YouTube, por isso. É, Eu até nem é, sei se vai dar certo essa aula hoje, porque eu realmente não sei lidar com slide, apesar de ser uma tecnologia simples, mas, enfim, vamos arriscar, vamos testar esse modo. De toda sorte, como já é costume nosso desde as edições anteriores, eu peço que cada um se dê acesso de alguma maneira aí à lei que a gente vai trabalhar hoje, que é a Lei 12.850 de 2013, certo? Então, quem tiver impresso, ótimo, quem tiver na tela do computador, tranquilo, e de todas, eu vou transportar trechos da lei para os slides que eu tentei preparar. Então, aí já adianto que não tem por que eu mandar o material para ninguém, porque é a lei. Não tem nada, eu não preparei nada específico, basicamente para a gente conseguir, dentro daquela nossa, daquele nosso objetivo, de a gente ter as chaves para estudar a lei seca, né? Da gente conseguir os elementos necessários para que quando vocês forem estudar posteriormente, revisar, fique mais simples compreender a lei 12.850. Deixa eu já compartilhar aqui, vamos ver se vai dar certo. Ó, fiz até uma capinha bonitinha, tá vendo? Tudo, fiquei até de madrugada tentando fazer. Ficou menos amador possível, Cristiano, Clemerson, tudo em paz. Mas vamos lá. Primeira coisa aqui, o seguinte, já vou tirar de novo, a gente vai ter que fazer isso tudo manual. Compartilha, descompartilha, compartilha, descompartilha. A gente não vai ficar com slide o tempo todo, senão vai ficar insuportável para vocês acompanharem o nosso bate-papo hoje. Bom, primeira coisa, o que é que nós vamos discutir? A lei de organização criminosa, ela define o que é uma organização criminosa, certo? Ela diz quais são os tipos penais correlatos. Então, ela vai tipificar o crime de pertencimento à organização criminosa, por exemplo, e tem outros lá relativos aos meios de investigação. Ela vai dispor sobre os meios de investigação e de obtenção de prova relativos à organização criminosa, vai fazer alterações no Código Penal e vai revogar uma lei antiga, lá de 95, que dispunha também sobre meios de investigação em se tratando fala organização criminosa, mas na verdade estava falando ali de associação, quadrilha, mas é uma lei antiga que fala, por exemplo, de ação controlada, que tem aqui na lei de organização criminosa. A gente não vai conseguir, obviamente, dissecar a lei, porque ela é extensa, não tem muitos artigos, mas ela é materialmente densa. Vejam, por exemplo, que é aqui na lei de organização criminosa que se traz uma normatividade mais aprofundada da colaboração premiada. Imagine que nós precisaríamos, então, de pelo menos um encontro inteiro só para tratar de colaboração premiada. Aqui fala, na lei de organização criminosa, de ação controlada. Também é outro tema denso. Fala, de agente infiltrado. Isso é também um tema denso. Então, obviamente, o que nós vamos fazer aqui hoje é apresentar um panorama geral da lei de organização criminosa e discutir algumas coisas mais específicas. Bom, objetivamente, o que é uma organização criminosa? Então, a lei vai nos dizer que organização criminosa é a reunião de quatro ou mais pessoas. Eu estou falando, depois a gente vai para o tipo, para a explicação dada pela lei efetivamente. Mas, se não me falha a memória, quatro ou mais pessoas reunidas com mínimo de estabilidade, permanência, com estruturação de tarefas que tem por objetivo obter vantagem de qualquer natureza com a prática de crimes cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos
e ou que tenham um caráter transnacional. Dito de outro modo, quatro ou mais pessoas que se reúnem com o mínimo de organização, estrutura e permanência para praticar crimes graves. Porque quando a lei fala crimes cuja pena máxima em abstrato seja superior a 4 anos, nos leva a crer que são crimes, então, de maior reprovabilidade penal. O termo crime grave é um pouco complicado, né, gente? Porque todo crime é grave no final das contas. Porque se uma conduta não fosse grave, não seria crime. Até porque o direito penal é a última ratio. Se a conduta não é grave, ela nem. Então, esse termo crime grave é um pouquinho complicado. Mas vamos para frente. Olha lá, vamos ver aqui a, a lei. Ó, pronto. Então, considera-se associação criminosa a associação de quatro ou mais pessoas. Então, ela tem um critério objetivo, número de agentes, quatro ou mais pessoas. Isso aqui é importantíssimo, então. Estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Vamos lá. Estruturalmente ordenada, então há de se ter aí uma hierarquia mínima nessa associação, nesse conjunto de pessoas, é, com divisão de tarefas, e aí a lei vai dizer, ainda que informalmente, claro, você não exige para ser uma organização criminosa que haja um estatuto, que haja um contrato de fundação, nada disso. Enfim, não é esse o espírito, seria loucura assim pensar. Então, nem precisaria rigor, mas ainda que informalmente, deve haver essa mínima estrutura, deve haver essa mínima divisão de tarefas. E aí, objetivamente, quatro ou mais pessoas, e esses crimes praticados, penas acima de 4 anos ou de caráter transnacional. Tudo bem até aqui? É a leitura do parágrafo 1º do artigo 1º, né? Eu volto a dizer, a lei de organização criminosa, primeiro ponto dela é definir o que é organização criminosa. No encontro passado, por exemplo, quando a gente falava de lavagem de dinheiro, ou melhor, lavagem de capitais, a gente dizia lá que havia um aumento da pena quando se falava em organização criminosa. E aí fizemos a ressalva. Agora, isso só passou a valer efetivamente após a vigência da Lei 2.850, porque embora a Lei de Lavagem de Capitais pudesse ter trazido aquele dispositivo antes de 2013, ele não tinha aplicabilidade, lembra? Então, esse é o primeiro ponto. Mas, voltando aqui para mim, vocês vão se lembrar que no nosso cardápio, no nosso menu penal, no nosso rol de crimes do direito penal brasileiro, nós temos, além da associação criminosa, algo mais antigo, que é a associação criminosa, que antigamente se chamava de crime de quadrilha ou bando. Vocês vão se lembrar que nós tínhamos o crime de quadrilha ou bando, que agora se chama associação criminosa. Nós vamos ver as diferenças, isso é importante. E, além da organização criminosa e da associação criminosa, nós temos o mero concurso de agentes, lá do artigo 29. Então, nós não podemos confundir essas três, eu estou falando de duas figuras típicas e uma norma geral do direito penal, o artigo 29, lá o concurso de agentes. Ah, por que eu estou dizendo isso? Porque existem diferenças pontuais que a gente vai ver pela leitura da lei, mas eu já adianto para vocês o seguinte:
Quando eu penso em organização criminosa, necessariamente eu tenho estrutura de tarefas. Necessariamente eu tenho ali uma mínima organização, não é isso? É, pessoas de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Eu tenho essa exigência. E também a exigência de que os crimes praticados tenham a pena superior a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. No crime de associação criminosa, eu não necessariamente tenho essa estruturação, essa divisão de tarefas. Isso pode acontecer, mas não é uma condição necessária para a configuração do tipo. E lá, a quantidade de agentes é 3 ou mais. 3 ou mais. Aqui na organização criminosa, 4 ou mais. A organização criminosa, me permitam ser repetitivo, para que a gente possa fixar isso. A organização criminosa vai exigir, então, a estruturação de tarefas. É uma condição para a materialização do tipo. A estrutura, a ordenação, o mínimo de hierarquia e, claro, uma estabilidade e uma permanência. Na associação criminosa, eu não exijo essa estrutura e essa hierarquia para a configuração do tipo. Eu exijo, sim, a permanência, a estabilidade e a permanência para configurar o crime de associação criminosa, que antigamente a gente chamava de quadrilha ou bando. Tá? A quantidade de agentes, 3 ou mais. E na associação criminosa independe dos crimes que se pratique. Tanto faz a pena máxima de cada delito. Já no concurso de agentes, o que eu não tenho é estabilidade e permanência, tá? Eu não também, obviamente, não preciso ter estrutura ordenada, hierarquizada, nada disso. O concurso de agente é a mera associação de 2 ou mais pessoas para praticar um determinado crime específico ou determinados crimes específicos. Eu não tenho estabilidade, não tenho permanência, eu tenho um simples vínculo subjetivo para configurar o concurso de agentes. E calma que a gente vai explicar isso ainda melhor. Deixa eu compartilhar aqui a tela mais uma vez. A gente vai ficar nesse trabalho manual aqui até a gente aprender, eu aprender uma forma de fazer isso de forma mais automática. Mas vamos lá. Olhem só. Associação criminosa. Tá dando para ver aí direitinho? Então, repetindo, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas. Na associação criminosa, 3 ou mais pessoas. No concurso de pessoas, sequer tem isso. Obviamente, 2 ou mais pessoas, tá? Na organização criminosa, eu exijo que estas 4 ou mais pessoas estejam estruturalmente ordenadas e haja uma divisão de tarefas. Eu não exijo isso aqui na associação criminosa. Eu não exijo isso aqui no concurso de pessoas, tá? E a organização criminosa também nos traz aqui infrações penais específicas, ou seja, aquelas 4 ou mais anos ou de caráter transnacional. A associação criminosa não. É um fim específico de cometer crimes, tanto faz, quaisquer que sejam eles, tá? No concurso de pessoas, artigo 29, relembrando a redação, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. Vamos pensar num exemplo prático aqui. Imagina, e aí me permitam a licença poética e o exagero. Imaginem que 22 pessoas resolvam se reunir para a prática de crimes, vamos lá, de licitação, corrupção, lavagem de dinheiro. 22 pessoas, um número redondinho aí. Pois bem, se essas 22 pessoas
estão reunidas com estabilidade, com permanência, e há aqui uma mínima hierarquia que seja, uma mínima divisão de tarefas, olha, vai ter um grupo aqui que vai ser destinado a cooptar agentes públicos. Outras pessoas vão cuidar da contabilidade da nossa, entre aspas, empresa. Outros serão responsáveis pela segurança. Enfim, outros serão responsáveis por ocultar ou dissimular a origem, localização, disposição de bens, valores ou direitos provenientes diretamente da infração penal. Estou falando da lavagem de capitais. Então, eu tenho aqui uma reunião de 22 pessoas que decidiram abrir essa empresa com o objetivo de praticar crimes cujas penas máximas são superiores a 4 anos e com o mínimo, a mínima hierarquia, a mínima estruturação de tarefas. Aqui eu tenho, me parece que eu tenho nesse exemplo, o crime de organização criminosa. Mas imaginem que, na verdade, essas 22 pessoas se reuniram com estabilidade e permanência, tá? Para praticar, vamos pensar aqui sei lá, num crime de roubo a banco, tá? Mas não tem hierarquia, não tem estrutura de tarefa, não tem nada disso. Nós temos a nossa empresa, entre aspas, tem uma especialidade, por exemplo, roubo a banco, né? Ou, enfim, qualquer outro crime que vocês tenham em mente aí agora. Mas isso não importa. Mas não tem, eu não demonstro essa estrutura, eu não demonstro essa mínima divisão de tarefas. Então, aqui eu tenho o crime de associação criminosa lá do artigo 288, porque a semelhança entre eles, no nosso exemplo, é a estabilidade e permanência, isso é fundamental. Mas não há, aqui nesse segundo exemplo, a estrutura ordenada nem a característica da divisão de tarefas. Compreenderam? Tá tudo bem? Mas vamos imaginar que estas 22 pessoas reuniram-se em determinado momento para matar uma outra pessoa, né? Alguém por quem elas, de algum modo, nutrem uma raiva em comum. Elas se reúnem e matam. Matou, cumpriu o objetivo, cada um para o seu lado, vida que segue. Aqui eu não tenho estabilidade, aqui eu não tenho nenhuma estrutura ordenada, divisão de tarefas. No máximo, um bateu no rim, o outro no rosto, o outro deu um tiro, o outro, enfim. Mas não tem essa divisão de tarefas como característica. Eu tenho um mero vínculo subjetivo. Então, aqui há um mero concurso de pessoas. Essas 22 pessoas irão responder pelo crime de homicídio. E ponto. Não responde por outro crime. No caso da associação, as pessoas irão responder por associação criminosa, mais o tipo ou os tipos penais que praticaram. Da mesma forma, organização criminosa, se chegaram a consumar algum delito, irão responder pela organização criminosa, mais os delitos autônomos que praticaram. Tá? É... Outra coisa importante também, e vocês já vão lembrar lá, desde os estudos do antigo quadrilha ou bando, é que não necessariamente eles praticam outros delitos, eles se reúnem com a finalidade, isso é importante, mas ainda que não pratiquem outros crimes, né, para os quais eles se reuniram, eles já consumaram os crimes autônomos da organização e da associação. Deu para entender mais ou menos essa diferença, então? Certo? Tá tranquilo? Podemos seguir? Simone? Uma das grandes discussões aqui da organização criminosa é para o cometimento de crimes, né? Então, cometeram um crime, a organização cometeu um crime, mesmo assim,
né? Tem jurisprudência que realmente, nesse sentido, não tem como, né, professor? É porque, na verdade, o que está aqui em jogo, me parece, da leitura, da interpretação do parágrafo primeiro, é que a finalidade da organização, né, é a prática de infrações. Claro que ela está dizendo aqui no plural. Entretanto, não necessariamente se exige que estes crimes para os quais eles se reuniram sejam efetivamente praticados, né? Então, de fato concordo, a jurisprudência, porque a gente faz política criminal basicamente por meio da lei, né? E por meio das medidas administrativas, da investigação. O que tem acontecido hoje é que o judiciário também tem se arvorado a fazer política criminal com a aplicação das leis em concreto. E aí, por isso, a gente às vezes enxerga uma distorção da jurisprudência para o objetivo específico da lei. Não é isso? Mas vamos lá. Depois a gente pode até, se der tempo, Simone, puxar aqui algumas jurisprudências, né? Trazer aqui. Se vocês tiverem, se não der tempo aqui, mas é bom que vocês façam. Geralmente o STJ tem aquela questão de jurisprudência consolidada, né? E aí é bom fazer essa pesquisa e tem muito material a respeito mais da lei, a respeito da lei de organização criminosa, mas sobretudo quando vai falar lá de colaboração premiada, que é algo que já vem sendo discutido em alta desde a vigência da lei, tá bom? Bom, a quem se... Deixa eu só tirar uma dúvida com vocês. Para mim, fica aparecendo aqui o slide e a janelinha com a gente aqui. Para vocês, tem isso também? Está cobrindo alguma coisa do slide? As telinhas? Não, né? Pronto. Então, vamos lá. Fernanda chegou agora, estou me arriscando aqui, Fernanda, numa tecnologia novíssima, tá? Slides, PowerPoint. Vamos lá, vamos tentar fazer com que dê certo. Artigo 1º, parágrafo 2º, vai dizer da aplicação dessa lei, da lei de organização criminosa. Então, a lei se aplica às infrações de caráter transnacional e às organizações terroristas. Então, ela vai ser perdão, a lei de organização criminosa vai ser aplicada para tratar de casos a respeito de organização criminosa, de infrações penais de caráter transnacional e organizações terroristas, certo? Já adianto para vocês que no caso da colaboração premiada, por exemplo, a jurisprudência aí, Simone, admite a colaboração premiada para qualquer infração que haja concurso de agentes. Então, embora a leitura da lei possa não nos indicar isso, né? O parágrafo 2º é claro, a que se aplica as disposições dessa lei? A organização criminosa, aí vem as infrações penais previstas em tratado, blá, 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 organizações terroristas. Mas vem a jurisprudência e diz, olha, a colaboração premiada pode ser utilizada para qualquer crime em que haja o concurso necessário de pessoas, tá bom? Mas vamos seguir. Tipos penais específicos. O que é que eu trouxe aqui para a gente discutir? O principal está aqui no artigo 2º, que vai dizer que constitui crime promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. Então, se você constitui um grupo de pessoas associados com o mínimo de estrutura, com o mínimo de hierarquia, com a finalidade de praticar crimes cujas penas máximas são superiores a 4 anos ou de caráter transnacional, você está praticando o crime de promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa. Ah, mas eu não constituo, eu não promovi, eu financio apenas. Eu tenho aqui um capital, está parado, eu não quero. Exemplo absurdo, mas no submundo do crime tudo é possível. Tenho aqui um dinheiro, vou colocar aí na associação de vocês, porque isso vai me dar um retorno de qualquer modo. Isso é
enfim, adequar a tua conduta à norma proibida, né? Então, está aqui dentro do artigo 2º. A pena é relativamente alta, de 3 a 8 anos, e aqui vem a ressalva importante, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas, tá? Então, é aquilo que eu falei anteriormente, você vai responder por promoção, constituição, financiamento, etc., da organização criminosa e também os crimes praticados. A sua organização criminosa destinada a praticar atos de corrupção, você vai responder por corrupção, você vai responder por organização criminosa. Se tiver lavagem de capitais, você vai responder por lavagem de capitais. Se tiver ali estelionato no meio, você vai responder. Enfim, tudo. E também incorre nas mesmas penas aquela pessoa que impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Então, no curso da investigação de um crime que tenha o envolvimento de organização criminosa, se a pessoa agir para impedir, para embaraçar a investigação, ela incorre nas mesmas penas, 3 a 8 anos. É o exemplo recente em tese, né? Claro que não tem nada concreto ainda, mas em tese é esse exemplo do chefe de polícia lá do Rio de Janeiro, que atuou para embaraçar as investigações do caso Marielle. Se ficar comprovado que havia ali organização criminosa, então ele incorreria também nesse tipo. Estou falando em tese porque eu não conheço efetivamente a- os autos, né? Alguma dúvida até aqui? Podemos seguir? Pois bem. Quais são as causas de aumento da pena, ou que agravam a pena? Deixa eu puxar aqui para mim. É, Aliás, não. Antes da gente ler dispositivo por dispositivo, vai ficar claro para vocês o seguinte: a pena vai ser aumentada ou agravada tanto mais a conduta for ah, mais desvalorada do ponto de vista penal. Por exemplo, o uso de arma de fogo, a organização que se vale de arma de fogo. Isso torna a organização criminosa mais perigosa, convenhamos, e por isso a pena é agravada. A pena é agravada para aquele que exerce a chefia, o comando, ou para aqueles que exercem chefia ou comando da organização criminosa. Porque a conduta dele, obviamente, ela é mais agravada, é mais desvalorada penalmente falando. Se houver participação de criança ou adolescente, se houver participação de funcionário público, isso torna o desvalor da conduta mais relevante para o direito penal. Se o produto ou proveito da infração penal destinasse no todo em parte ao exterior, se essa organização criminosa mantém conexões com outras organizações criminosas, porque, obviamente, você tem aí um ajuntamento de grupos, enfim, criminosos, né? A potencialidade da lesão que eles irão causar é muito maior. Então, são circunstâncias, independente da gente fazer a leitura aqui de dispositivo por dispositivo, que vão agravar a pena. Mas vamos lá, parágrafo 2º. As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Bom, então, uma coisa são aquelas 22 pessoas do nosso exemplo que se reuniram para praticar crimes de corrupção ativa e passiva, sem o uso de armas. Outra coisa, se essas 22 pessoas se reunirem com estrutura, com hierarquia, com estabilidade e permanência para praticar, por exemplo, tráfico de drogas. E aí há o uso da arma de fogo. Eu não conheço uma associação criminosa de drogas que não use arma de fogo. Pode ser que tenha, mas não conheço. Se alguém conhecer, me avise. Então, há aí um desvalor maior da conduta, né? A pena é agravada para quem exerce o comando individual ou
coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente os atos de execução. Olha, eu sou o chefe do PPP, sei lá, primeiro, é, enfim, não vou falar o. Eu não pratico os atos de execução, eu não vou lá traficar drogas, eu não vou vender, eu não vou para a rua, eu não executo, eu não, enfim, eu sou o cabeça aqui. Não pratico ato de execução. Paciência, você é o chefe, a sua pena, ela é agravada, tá? A pena é aumentada de 1/6 a 2/3. Aí vem, se há participação de criança ou adolescente, se há concurso de funcionário público, mas aqui eu faço uma ressalva. Veja o que está dizendo a lei. Valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática da infração penal. Então, não é o mero concurso do funcionário público, mas é o fato deste concurso de ser funcionário público servir de algum modo para a prática do nosso crime. Entende? Então, imagina se na nossa organização para o tráfico de entorpecentes e correlatos haja participação de um, sei lá, fiscal da prefeitura, de um funcionário público. E essa atividade dele nos beneficia de alguma forma para a prática do nosso crime. Então, haverá aí sim esse aumento de pena. Ah, não, ele era funcionário público, mas a função que ele exercia nunca teve relação com a função pública. Então, aí não incide isso. Então, esse cuidado tem de ter. Não é um mero concurso do funcionário público, mas desde que a organização se valha desta condição para a prática de infração penal. Se o produto ou proveito da infração penal destinar-se no todo ou em parte ao exterior, se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes e se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. Me parece que é o que está acontecendo, por exemplo, aí em São Paulo com o PCC. Aí em São Paulo não, né? Já no país todo, com o PCC, que já não é mais. Me parece que já tem aí enfim, braços em outros países, inclusive, tá? Salvo engano, o assassinato daquele promotor, não sei se na Colômbia ou na Bolívia, teve alguma relação, enfim, com organizações criminosas aqui do Brasil também. Bom, é, essa participação do funcionário. Vejam que eu estou jogando a lei nos slides, mas ela está até meio que fora de ordem. Ali não tinha o parágrafo 5º, 7º, está aqui, isso não importa muito. Mas vejam, se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra a organização criminosa, poderá o juiz determinar o seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função sem prejuízo da remuneração. Isso aqui, doutores, vocês já viram lá na lei de lavagem de dinheiro, de capitais, da aula passada. Tinha um dispositivo deste, lembra? Até fizemos uma crítica, porque parecia ali na lei de capitais algo automático. Aqui, na lei de organização criminosa, há essa ressalva que eu destaquei. Haverá esse afastamento do funcionário público quando a medida se fizer necessária para investigação ou instrução. Então, é preciso demonstrar necessidade e adequação deste afastamento. Da mesma forma que a pena só vai ser aumentada se demonstrar que a qualidade de funcionário público ajudou na prática das infrações penais da organização, também ele só será afastado se a medida for necessária e adequada à investigação ou ao desenvolver da ação penal. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Só lembrando, eu esqueci de falar. Quem tiver dúvida, pode abrir o microfone, me interromper e vamos tocar o barco, que eu não consigo, e agora menos ainda que eu não consigo acompanhar o chat. Tá na minha tela aqui, um slide. O parágrafo 7º vai dizer: se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata esta lei,
a Corregedoria da Polícia mandará instaurar inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que designará membro para acompanhar o feito até sua conclusão. Obviamente, a gente precisa entender um pouco também o contexto que as leis são criadas, né? A lei de organização criminosa, ela tem embora alcance um universo de situações, mas ela é muito pensada para essas grandes organizações mesmo, como PCC, Comando Vermelho, tá? E daí vocês vão perceber uma preocupação especial com a participação de policiais. Quer ver, policial, se alguém me provar o contrário, mas que eu saiba, é funcionário público. Então, a rigor, a lei já está tratando de funcionário público, mas há uma preocupação especial com policiais, né? Daí que, daí que o próximo passo, deixa eu ver se está aqui. Tinha algo que eu ia falar também de policial. Ah, não. Bom, quanto à condenação das pessoas que participam, integram, financiam a organização criminosa. Para o funcionário público, poderá haver a perda, cargo ou função do emprego ou mandato eletivo e a interdição para exercício da função ou cargo público pelo prazo de 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena. Eu repito que participação de funcionário público agrava ainda mais ao desvalor dado à organização em si. O parágrafo 8º vai dizer que as lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. Vejam vocês que essa é a prova do que eu estou dizendo, desse desvalor maior quanto ao uso de armas ou que tem arma à disposição. Porque, repito, a lei ela foi muito pensada para essas grandes organizações, enfim, já antigas e essas com bastante estrutura de tarefas, com bastante organização, enfim, esses dois exemplos, Comando Vermelho e PCC. Então, vocês vão lendo a lei, e depois daqui vocês vão revisar a lei, vocês vão percebendo estes elementos postos pelo legislador, compreendem? E aí, o parágrafo 9º vai dizer que o condenado, por integrar organização criminosa ou por algum crime praticado por meio de organização criminosa, aí ele não vai poder progredir de regime ou ter outros benefícios, ou mesmo livramento condicional, se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Tá? Então, enquanto houver elementos, isso precisa estar expressamente dito lá na sentença, que indique a manutenção desse vínculo associativo, ele não vai poder ter esses benefícios enquanto perdurar. E aí, repito, mais uma vez, é um elemento que indica para que essa lei foi pensada. Porque, em geral, quando você vê esses casos assim dos crimes do colarinho branco, as pessoas se reuniram com estruturação e divisão de tarefas para praticar corrupção, crimes licitatórios, enfim, tudo correlato a isso. Geralmente, quando há a operação, quando há a intervenção do aparelho repressivo do Estado, essa associação ela naturalmente se desfaz, tá? Em geral é o que acontece, é o que a gente vê na prática. Quando a gente pensa nessas grandes organizações destinadas ao tráfico de entorpecentes, não. Sujeito à operação, o sujeito é preso, mas ainda assim continua membro da associação e eles chamam, alguns chamam inclusive da família, né? Membros da família, do grupo, enfim. Então, é mais uma prova. Eu estou aqui me socorrendo da lei para justificar as coisas que eu estou dizendo aqui para vocês. Mas quem quiser discordar, fique à vontade. Vamos lá.
O artigo 3º, olha que a gente já falou pra caramba, estamos ainda no artigo 3º, mas o artigo 3º, ele vai nos dizer que, em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de prova. Aí vai dizer, colaboração premiada, captação ambiental, ação controlada, acesso ao registro de ligação telefônica, interceptação de comunicação telefônica, afastamento de sigilo fiscal financeiro, infiltração de policiais, cooperação entre instituições. Aí deixa agora, eu vou puxar para mim, antes que a gente durma aqui com tanto slide. Interrompi. Bom, quero fazer já de cara alguns esclarecimentos necessários, sobretudo em razão das críticas que grande parte da doutrina e grande parte da advocacia passou a fazer para os institutos previstos na Lei de Organização Criminosa, sobretudo a nossa velha, já velha e boa colaboração premiada. O que disse a lei aí? O que é que disse o parágrafo 3º? Né? São meios de obtenção de prova. Portanto, doutores, tudo que a gente vai, eu repito, a gente não vai ter condições de nos aprofundar na colaboração, na infiltração, nada disso. Mas, de logo, está claro que, por exemplo, colaboração premiada é um meio de obtenção de prova, não é prova. Tá? E daí, no caso da colaboração, já nos permite dizer o seguinte: durante um certo tempo, e ainda hoje, há, por exemplo, advogados que batem no peito para dizer que não faz colaboração premiada, que quem quiser fazer colaboração premiada, que procure outro escritório, enfim, e diz isso com orgulho que dói na alma. Por que eu estou dizendo isso? É o mesmo que você falar, olha, eu sou contra oitiva de testemunha. Eu sou contra realização de perícia. Eu sou contra a reprodução simulada de fatos. Eu sou contra interrogatório. O que ele está dizendo, e por que isso? Porque a colaboração premiada não é a prova. A lei desde sempre disse isso. Não é a prova. É um meio de obtenção de prova. E é por isso que, quando veio agora, em 2019, o pacote anticrime, até para desenhar isso, porque também haviam abusos, é óbvio, haviam abusos, a lei vai dizer, olha, não se pode receber denúncia exclusivamente com base na palavra do colaborador, não se pode determinar medida cautelar exclusivamente com base na palavra do colaborador, e não se pode condenar ninguém exclusivamente por meio da palavra do colaborador. Isto é um dos dispositivos expressos da Lei de Organização Criminosa. Por que isso? Para deixar claro que colaboração não é prova, é meio de prova. E aí, quando as pessoas fazem essa crítica, às vezes assodada, é aquela história do você matar o doente ao invés de combater a doença, né? Então, se haviam abusos, como ainda há, no uso da colaboração premiada, você deve buscar aprimorar o instituto e não buscar acabar com o instituto, que é o que muitos estavam. E aí a lei entra em vigor na segunda-feira, na quarta-feira tem 300 livros publicados, 30 artigos no Conjur, no que for, tal, já criticando o dispositivo sem o mínimo de uma certa apuração e um cuidado. Calma, vamos lá. A gente é contra o simbolismo do direito penal, mas vamos pensar um pouquinho aqui. A gente é contra o uso desmedido do direito penal, mas vamos raciocinar um pouquinho aqui. Porque, afinal de contas, esses crimes praticados por intermédio de organização criminosa e a própria organização criminosa, eles têm uma complexidade
eles têm uma particularidade que determinados meios de investigação de prova não alcançam a finalidade. Não é como o homicídio que se pratica ali na esquina, né, tem instrumentos mais até mais simples de resolver. Não é assim. E é isso que eu estou falando, é até o que justifica para alguns, por exemplo, a criminalização da lavagem de capitais. Lembra? Follow the money, o seguir o dinheiro. Uma forma é um instrumento adequado para revelar certas condutas criminosas, ok? Feita essa ressalva, eu vou voltar aqui então para o compartilhamento de tela. Pronto. Tá dando para ver direitinho aí, né? Então, vai. Pronto. Repetindo o artigo 3º, em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei. Então, este rol aqui do artigo 3º é exemplificativo, não é um rol taxativo, tá? Ele é exemplificativo, sem prejuízo de outros já previstos em lei, são meios de obtenção de prova. Aí eu destaquei para vocês: colaboração premiada, ação controlada e infiltração por policiais em atividade de investigação na forma do artigo 11. Então, vamos tentar aqui, no pouco tempo que temos, falar rapidamente sobre esses 3 meios de obtenção de prova. Tudo bem? Então, vamos lá para o primeiro, colaboração premiada. Bom, a colaboração premiada, ela está prevista nos artigos 3º a 7º da Lei 12.850, e aí faço aqui algumas ressalvas. É a única coisa aqui diferente do texto de lei que eu ousei colocar, que é cabível para qualquer crime cometido em concurso de agentes, tá? O STJ, por exemplo, ele reiteradamente diz isso, porque quando começou a ter a colaboração premiada para fatos que não envolviam infrações praticadas por intermédio de organização criminosa, muita gente passou a questionar: olha, é nulo aqui o acordo de colaboração premiada, porque não tem o envolvimento de organização criminosa. E aí o STJ é quem foi capitanear essa tese para dizer que não, é cabível em qualquer crime cometido em concurso de agentes, e aí vai dizer o seguinte, que a colaboração premiada, ela já era prevista antes mesmo da lei de organização criminosa, e de fato era. Nós falamos, por exemplo, na lei de lavagem de capitais já trazia a figura da colaboração premiada. O que esta lei 12.850 fez foi normativizar melhor este instituto, foi dar realmente uma forma para o instituto. Então, objetivamente, ela é cabível para qualquer crime cometido em concurso de agentes, ok? Natureza jurídica. É um negócio jurídico. É um negócio jurídico entre as partes. E se é negócio jurídico, me perdoem os civilistas que eu não fale besteira, mas pressupõe voluntariedade, né? Pressupõe a liberdade para o acordo, para o negócio jurídico. Portanto, quando você identifica qualquer elemento que macule a liberdade, a voluntariedade, este acordo ele é nulo. E aí ele não pode produzir efeito nenhum. Então, imagine um acordo de colaboração premiada entre um investigado e o Ministério Público e que se descubra que esse investigado, na verdade, ele foi forçado, de algum modo, a celebrar o acordo. Aqui há um vício de vontade, aqui há uma nulidade. Então, esse acordo, se isso descoberto, será anulado e, portanto, imprestável todas as provas por eles produzidas, ok? Outra exigência
para a colaboração premiada é a participação de advogado ou de defensor público em todos os atos. Em todos os atos. O colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos, isso à disposição de lei, para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados. Então, é uma obrigação do colaborador tratar sobre todos os fatos ilícitos, porque a sua omissão dolosa poderá, inclusive, repercutir lá na frente na rescisão do acordo. Vocês devem se lembrar recentemente, quando o Mauro Cid supostamente foi flagrado em conversas em que parecia omitir algumas coisas ou distorcer outras, ele foi chamado para uma conversinha de pé de ouvido para explicar. Ora, e aí? Porque, veja, você é obrigado a narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu. Se houve omissão dolosa, há aí uma possibilidade do acordo ser reincidido. E aqui, o que eu disse lá no início, nenhuma medida cautelar, nenhuma prisão, nenhuma busca e apreensão, tampouco nenhum recebimento da denúncia e muito menos a condenação pode ser baseada tão somente nas palavras do colaborador. Por quê, doutores? Porque colaboração premiada não é prova, é meio de obtenção de prova. Aí vamos lá. O artigo. Eita, peraí. Fiz besteira aqui, hein? Voltei. É porque tem uma barrinha de ferramenta aqui, eu não consigo aqui. Bom, o artigo 4º vai dizer o seguinte, e aqui tem, eu destaquei para você quais seriam os benefícios do colaborador. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder perdão judicial, olha que maravilha, reduzir a pena em até 2/3, reduzir a pena privativa de liberdade em até 2/3 ou substituí-la por restritivas de direitos. E aí, daquele que tenha colaborado efetivo e voluntariamente é condição de validade, sobretudo o voluntário, né, do acordo, com investigação e com processo criminal. E agora, para o sujeito fazer jus a estes benefícios, a colaboração tem que ter alguns resultados. Não é só vou lá falar e disso não ter consequência prática nenhuma. Tem que ter alguns resultados que estão descritos aqui. E eu não vou ler de forma exaustiva, mas identificação de demais coautores, revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa, recuperação total ou parcial do produto, localização de eventual vítima, prevenção de infrações penais decorrentes. Então, se a colaboração alcançar esses resultados, de alguma forma, são esses os benefícios, os prêmios do colaborador. Perdão judicial, redução de pena de até 2/3 ou substituir por restritiva de direito. E o Ministério Público pode até, olha aí o parágrafo 4º, pode até deixar de oferecer a denúncia, é o que se chama de imunidade. Se a proposta de colaboração referir-se à infração cuja existência não haja prévio conhecimento, vale dizer, não tenha investigação ainda instaurada, e se o colaborador ele não for o líder da organização e ele for o primeiro a prestar efetiva colaboração. Então, aquele que se antecipa e já leva ao conhecimento dos agentes de persecução penal uma infrações penais que eles não tinham conhecimento, e ele não é o líder da organização, e ele foi o primeiro a fazer isso, ele pode até receber a imunidade. Ele pode ter receber imunidade. Então, daqui eu já quero discutir outras coisas com vocês. Colaboração premiada é meio de obtenção de prova, nenhuma dúvida quanto a isso. E lendo tudo isso, vocês têm alguma dúvida que também é meio de defesa? Entende? Porque, veja, o sujeito chega para você e fala, doutor, eu
integra a organização criminosa, não tem pra onde correr, eu sei que vou ser alcançado, a gente já está em atividade há bastante tempo. Eu não vejo, eu não quero ir para prisão. Prisão não é lugar de gente. Eu preciso e não vou fugir, não tenho condição, tal. Quero me livrar disso. Então, vamos lá, vamos fazer um acordo de colaboração premiada. E aí, aquela pessoa que, por exemplo, desviou 100 milhões de reais da empresa pública, ela vai lá devolver 10, 15, vai fazer um acordo e vai ter ou um perdão judicial. Se for o primeiro a fazer isso, sequer será, e não for o líder da organização, e levar ao conhecimento das autoridades aquilo que elas não sabiam, poderá até mesmo nem ser denunciado, ou ele vai poder ter a pena reduzida de até 2/3, ou ele vai ter a pena privativa de liberdade substituída por restrito de direito. Ó, companheiro, você vai ficar em casa, uma prisão domiciliar aí na sua mansão, em tal lugar, sei lá, na praia, e pronto. Agora você me vem dizer que isso não é meio de defesa, gente? Pelo amor de Deus, claro que é meio de defesa. Claro que é meio de defesa. E aí algumas pessoas mais afoitas dizem assim: ah, mas não se delata, isso é errado. Eu lembro de um colaborador que agora teve as condenações todas anuladas pelo Supremo, que diz assim: na minha casa, uma entrevista coletiva, sei lá o que era, se um filho meu denuncia um outro filho, eu dou uma bronca, porque isso é antiético, não existe dedo duro aqui e tal. E alguns mais afoitos diziam: até no crime tem que haver uma ética e tal. Pelo amor de Deus, nós advogados defendemos o direito do acusado e não a ética de um crime. Tá? Então, esse discurso sempre me deixou um tanto quanto abismado, né? E repito, é, quem bate no peito para falar que não faço acordo de colaboração, que não patrocino acordo de colaboração, ele às vezes está até negando ao cliente dele uma possibilidade, um instrumento de defesa também. Isso é erradíssimo. Você não vai concordar a fabricação de delações premiadas, a fabricação de provas. Isso é outro departamento. Alguma dúvida até aqui? Podemos seguir? Vamos lá. Ao papel do juiz, quanto à homologação, o que é que eu destaco para vocês? O parágrafo 6º vai deixar claro que duas coisas importantes. O juiz não participa das negociações entre as partes, óbvio, e o acordo de colaboração ele pode ser feito entre tanto o investigado com a autoridade policial, com o delegado de polícia, como com o Ministério Público. Isso no início era um tanto, é só o Ministério Público que é o titular da ação penal, tal. Não, a lei agora é clara ao dizer que o acordo pode ser feito entre o investigado e o Ministério Público e também com a autoridade policial. Sempre, 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 sempre com a presença de um defensor. Ok? Claro que na vida prática, se você puder fazer o acordo com o Ministério Público, melhor. Afinal de contas, ele é o titular da ação penal, né? Quem pode mais, pode menos. Mas, enfim, isso não é uma. Inclusive, nós temos visto recentemente o sucesso de acordos de colaboração premiada feitos com a autoridade policial, porque o Ministério Público, de alguma maneira, se nega a fazer, tá? Bom, o que é que vai analisar o juiz para homologar o acordo? Ele vai analisar a regularidade, a legalidade. A gente não vai entrar nisso, tá? Mas quando se faz o acordo de colaboração, quando se iniciam as tratativas para um acordo, a própria lei vai dizer o que é que tem que ser feito passo a passo. Não é uma coisa assim, o sujeito chega lá, bate na porta do promotor e fala, quero fazer um acordo e toca. Não é assim, há todo um procedimento específico, a gravação das audiências, enfim, repito, a participação do defensor, vai haver uma minuta de proposta desse acordo, a pessoa vai indicar quais são as provas que ela tem a apresentar, o que se chama de anexos no acordo de colaboração, tudo isso. E aí o juiz vai analisar toda a regularidade desse procedimento, né? Vai verificar se os termos do acordo são adequados
conforme a lei de regência, enfim, a fixação de pena, cumprimento de regime, está tudo certinho. É isso que é isso que o juiz vai averiguar. E se o juiz entender que o acordo não está adequado, a providência que ele faz hoje é devolver para as partes para que adequem. Desde 2019 é assim. Antigamente o juiz podia simplesmente recusar a homologação do acordo. Agora, como é um negócio jurídico entre as partes e é preciso, sobretudo com a ideia de um Estado democrático de direito, de um sistema acusatório que o juiz se mantenha equidistante, a providência que ele vai fazer é devolver o acordo para que as partes regularizem, né? Para que possa então ser homologado. O artigo 7º-B, aqui que eu destaquei, está dizendo que são nulas de pleno direito as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória. É possível haver essa impugnação, em outras palavras, a lei está dizendo isso, há um direito, e também a jurisprudência vem admitindo, e o Supremo, sobretudo com alguns votos condutores do ministro Gilmar Mendes, inclusive que terceiras pessoas, terceiros que são afetados com o acordo de colaboração, possam se insurgir contra o acordo de colaboração. Tá? Era outra discussão também de que se os delatados, vamos chamar assim, poderiam discutir o acordo de colaboração. Hoje já se caminha para pacificar no sentido que sim, porque de toda forma você é, aquele acordo de alguma maneira vai repercutir na sua situação jurídica, ok? Bom, em relação ao acordo, ainda eu destaco para vocês que é possível a retratação. É um negócio jurídico. Um negócio jurídico, ponto. A gente vai começar a fazer, negociar aqui, homologou o acordo, mas eu não quero mais, eu quero me retratar. Tá bom, você pode se retratar. Agora, as provas produzidas, porque acordo é meio de obtenção de prova, continuam válidas. Eu não anulo as provas. Claro que as provas autoincriminatórias não poderão ser utilizadas em seu desfavor. Então, você confessou o delito. Aquela confissão não vai poder lhe desfavorecer, mas as demais provas continuam válidas. Aí surgiu uma discussão na doutrina sobre esse exclusivamente, que é para dizer, mas então a sua confissão em conjunto com outras provas poderia lhe prejudicar. Hoje, o consenso é de que as provas autoincriminatórias não se usa contra o colaborador que se retrata, mas as provas continuam válidas em relação aos delatados, tá? Porque já imaginaram como seria bom para o criminoso o seguinte: eu vou lá, eu pratiquei diversos crimes por intermédio de organização criminosa. Eu vou procurar o Ministério Público, eles não têm prova de nada, eles nem sabem desses crimes que eu estou praticando. Eu vou lá com minha maletinha, com meu notebook e vou apresentar tudo para o Ministério Público. Olha, eu não sou líder da organização criminosa aqui, vocês nem sabiam que esse crime estava acontecendo, mas eu vim revelar tudo para vocês, está tudo aqui. Eu sou o primeiro a fazer isso. Qual é o nosso acordo? É a imunidade. Tá bom, então você não vai ser denunciado. Todos os outros serão. Aí lá na frente você fala, ó, estou me retratando. Aí cai tudo, não sobra prova nenhuma em tese. Então o que haveria aí? Impunidade, pura e simples, para os demais, né? Ou no seu caso também, ainda que não tenha havido a imunidade, que o acordo seria um perdão judicial lá na frente. O que é que você fez? Você revelou um crime e depois tirou do Estado a possibilidade de investigar esse crime. Então é por isso que, se houver retratação, as provas seguem válidas e podem ser utilizadas em face dos delatados. Agora, se não é caso de retratação, mas é caso de rescisão, ou seja, por dolo, né, houve a quebra do acordo, e aqui, claro, por parte do colaborador,
as provas elas seguem válidas em face de todo mundo, inclusive do colaborador. Ó, fizemos aqui um acordo, você tinha por obrigação narrar todos os fatos, você omitiu fatos relevantes, isso prejudicou a investigação, nosso acordo está desfeito. Ah, tá bom, nosso acordo está desfeito, então me dá de volta as provas que eu apresentei. Não, senhor. Não, senhor. Não é assim que funciona, não. A prova é válida e vai lhe prejudicar, inclusive. Então, no caso de rescisão, é assim que funciona. E aqui está isso dito nos parágrafos 17 e 18. O acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objetos da colaboração, e o acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento de conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração sob pena de rescisão. Então, o acordo pode ser rescindido no caso de omissão dolosa sobre fatos relevantes e também se o colaborador continuar a praticar as infrações relacionadas ao objeto da colaboração. Compreendem? Então, rescisão, qual é outro? Retratação, e lá atrás nós falamos da anulação. Anulação diz respeito à validade do negócio jurídico. Na anulação, repito, se verifica, por exemplo, que houve um vício de vontade na formalização do acordo, o acordo é anulado e aí todas as provas são invalidadas, tá? Uma preocupação que a jurisprudência passou a ter, e é isso que eu digo, né? Os ajustes no caminho. Surgiu a lei de organização criminosa, veio o Instituto da Colaboração, surgiu a Lava Jato, o Brasil virou não se falava mais de outra coisa, era Lava Jato 1, 2, 3, 30, 300, e aí colaboração premiada, pá, 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 pá. E aí as coisas foram corrigindo o rumo, porque havia, assim, prisões para delação, né? Isso macula a voluntariedade. E aí, em 2019, com o pacote anticrime, há uma preocupação maior e se vai dizer expressamente que o juiz tem que ter especial atenção quando a colaboração envolver pessoas presas, tá? Então é o que eu estou falando. O problema não é a colaboração, é como você faz ela. Então você vai ajustando os rumos até chegar no ponto ideal. É uma constante evolução, né? Aqui, anulação, esse slide já me adiantei, já falei, né? Então, na anulação, o acordo é considerado inválido e, portanto, as provas são imprestáveis. Ok? Alguma dúvida até aqui a respeito da colaboração? Podemos seguir? Pronto, eu já estou. Dá tempo, as nossas aulas estão mais curtinhas, mas dá tempo ainda da gente falar rapidamente da ação controlada e da infiltração de agentes, ok? A ação controlada, ela está descrita no artigo 8º e seguintes. Vocês certamente vão ouvir falar da ação controlada quando estiverem estudando flagrante, ou as espécies de flagrante, nas aulas de processo penal. Por quê? A ação controlada é uma espécie de flagrante, né? E aí a lei vai explicar, artigo 8º, notícia de jornal. Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, aí desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz a formação de provas e obtenção de informações. É um texto longo, mas não é ele é autoexplicativo, óbvio, é a explicação do que é a ação controlada, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: a ação controlada exige comunicação prévia ao juiz. Está aqui na lei, ó. Vai estar mais lá na frente, no próximo slide. A ação controlada
isso até para efeito de prova objetiva é importante. Ela exige comunicação prévia do juiz. Comunicação prévia não quer dizer autorização prévia. Precisa da autorização prévia do juiz, mas da comunicação. Por quê? Pela própria natureza. É uma espécie de flagrante. Se você for esperar a autorização judicial, pode perder a efetividade da medida. Compreende? Então, é uma ação em que você comunica previamente ao juiz de que você vai retardar a intervenção policial ou administrativa para aguardar o melhor momento de agir, com vistas à obtenção da prova, tá? É, e aí o parágrafo primeiro vai dizer isso da autorização do juiz, desculpem, o retardamento da investigação policial ou administrativa será previamente comunicado ao juiz competente, tá? E se for o caso, e o juiz der tempo, o juiz vai estabelecer os seus limites e comunicar também ao Ministério Público. A ação controlada, neste ponto, era o que eu queria trazer para vocês, essa comunicação prévia ao juiz vai diferir da infiltração de agente, porque na infiltração de agente você depende de autorização judicial, tá? Na ação controlada você comunica previamente. Na infiltração de agente, você depende necessariamente da autorização judicial. E é o juiz quem vai estabelecer os limites dessa infiltração. E o que é infiltração de agentes? Artigo 10º. A infiltração de agente de polícia em tarefa de... Aí a barrinha de ferramentas aqui cobriu o texto. Eu não consigo ler o resto do... Quem lê aí para mim? A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso do inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial que estabelecerá os seguintes limites. Pronto. Aí, obrigado, Simone. Então, vamos destrinchar mais uma vez esse ponto. Então, essa infiltração de agentes, como acontece? Há representação pelo delegado de polícia ou há um requerimento pelo Ministério Público. E vai haver, se for no curso do inquérito policial, haverá uma manifestação técnica do delegado, que é o presidente da investigação, para dizer por que é necessária a infiltração do agente, etc, etc. E ele próprio vai representar o Ministério Público. E aí o juiz, de forma sigilosa, é claro, porque senão perde a efetividade da medida, ele vai autorizar e vai estabelecer os limites. E vocês vão ler, hoje a gente não vai conseguir discutir isso, mas vocês, quando forem ler os dispositivos, o artigo 10 e seguintes, vocês vão ver que há uma preocupação especial do legislador com a infiltração de agente, porque você está colocando em risco direto a vida de agentes do Estado. Imagine você infiltrar um policial numa organização criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes, por exemplo. A gravidade disso. Então é por isso que aqui não basta a mera comunicação ao juiz, você tem que ter autorização do juiz, com relatório técnico dizendo por quê, etc. E o juiz vai estabelecer os limites. Você tem também a lei, eu não trouxe aqui nos slides, mas a lei vai falar agora da infiltração digital, e aí, especialmente para investigar os crimes cometidos por meio da internet, sobretudo os crimes contra crianças e adolescentes, né? Aí, menos mal, toda forma, porque você não está expondo o corpo da pessoa diretamente às atividades que serão investigadas. Aqui não. Então, vocês vão perceber, ao lerem os dispositivos de lei, uma especial preocupação. Uma especial preocupação. É por isso que o parágrafo 2º do artigo 10 vai dizer o seguinte: será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o artigo 1º, ou seja,
ele está restringindo aqui a infiltração de agente a crimes praticados por organização criminosa, tá? Tá lá no artigo 1º. E em negrito, aqui, como dizem as petições antigas, grifos nossos. Se a prova não puder ser produzida por outros meios. Então, só vai admitir a infiltração do agente se você não puder produzir a prova por outro meio. Porque, repito, você está colocando em risco a vida de um agente do Estado. É você infiltrar um policial no PCC, por exemplo, né? No Comando Vermelho, para investigar algo assim. É, o que se exige desse agente é que ele guarde, na medida do possível, né, proporcionalidade nos seus atos. Na medida, porque ele vai, invariavelmente, praticar, no curso da infiltração, determinadas condutas criminosas. Concordam comigo? Claro que ele vai estar abarcado aí pela excludente de licitude. Ele está em atividade, né, estatal para investigação. E às vezes ele, veja, me infiltrei na organização criminosa Y. Estou lá ganhando a confiança, me pedem para matar uma pessoa. Companheiro, às vezes, se você não matar, você que vai morrer. Então, a lei leva tudo isso em consideração. Mas vai dizer que é preciso guardar proporcionalidade quando possível, né? Por isso que, artigo 13, o agente que não guardar em sua atuação a devida proporcionalidade com a investigação, com a finalidade da investigação, responderá pelos excessos praticados. Parágrafo único. Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa. É o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Ó, acabou, que beleza. Então, peraí, eu fiz alguma besteira aqui? Estão me vendo ainda? Pronto. Então, vocês vão perceber essa preocupação toda. Eu repito, quando vocês voltarem para estudar a lei de organização criminosa, talvez, espero que depois de agora fique mais fácil entender certos conceitos. Colaboração premiada, a lei vai trazer quais são os direitos do colaborador, a forma de se fazer a colaboração, né? Gravar, reduzir a termo, enfim, tudo isso. E vai trazer os outros meios de obtenção de prova. Além desses três que eu destaquei. Eu só destaquei esses três porque são mais interessantes, né? Até porque os outros já eram também bem mais conhecidos. Bom, que bom. Espero que nas provas, né, dê para lembrar de alguma coisa. O pessoal do YouTube hoje não pôde acompanhar, infelizmente, ao vivo, mas vai ser feito o carregamento do arquivo lá para o YouTube. De toda sorte, a gente se encontra amanhã para falar de, como é que é o nome? Sugestão, prescrição, né? Mas, enfim, não acabou ainda não. Quem tiver alguma dúvida, fica à vontade para perguntar. Se não quiser perguntar hoje, for estudar, amanhã também a gente sempre vai achar um tempinho para conversar. Tem dúvidas? É, E aí, deu certo? Deu para entender? Se quiser encerrar a gravação, então fica. Tá. Não, perfeito, professor. Então, vou encerrar aqui a gravação. Tá?